4:45, diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, queremos te bendizer, Senhor, pela tua palavra, pela alegria que ela já nos traz, ó Deus. Apenas ao ler a tua palavra, isso já provoca alegria em nossos corações. Mas a nossa alegria aumenta ainda mais, Senhor, quando, movidos pelo teu Espírito, somos levados a compreender essa palavra com mais profundidade. Por isso, Senhor, nós oramos para que o teu Espírito faça isso nesta noite. Me use para, com uma maior profundidade, falar desta palavra, para que os teus filhos, compreendendo a tua palavra, possam com alegria, meu Deus, te servir ainda mais. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título para essa palavra que eu coloquei é o maior tesouro do homem. No Brasil, meus irmãos, é menos comum, mas na Europa é muito comum pessoas iniciarem uma obra, né, às vezes até no terreno da sua casa, para escavar um poço, para fazer a fundação de uma casa, e se depararem com um tesouro enterrado, né, escondido, que muitas vezes pode ter sido colocado ali de forma proposital, né, porque no passado, muitas pessoas não tendo os bancos como nós temos hoje, não tendo o sistema financeiro como nós temos hoje, muitas vezes o commodity, os bens eram em ouro e prata, e essas pessoas muitas vezes procuravam um lugar mais seguro, e obviamente que o lugar mais seguro é um lugar cada vez mais escondido, e as pessoas tinham até o hábito de enterrar baús, né, com moedas de pratas, com moedas de ouro, né, para que pudesse esconder esses tesouros. E às vezes acontecia de uma pessoa enterrar um tesouro e depois o que acontecia com essa pessoa? Morrer. E muitas vezes ele não tinha nem falado para a mulher onde tinha colocado o baú do tesouro. Nem a família sabia. Aquele tesouro, de certa maneira, se perdia. E hoje na Europa é muito comum, às vezes uma pessoa vai fazer uma obra, seja uma obra privada, uma obra pública, e escavando a terra ali, e encontrar, às vezes, tesouros, né, que estão perdidos, que estavam ocultos por muito tempo. Recentemente, há 4 anos atrás, um menino de 9 anos brincava na areia, na areia, né, na parte de areia, no terreno, né, da areia de um terreno escolar, do qual ele estudava. Esse menino de 9 anos brincando ali na areia encontrou uma moeda romana datada de 1800 anos atrás. E essa moeda, né, se tornou algo precioso, por ser, ainda que seja uma moeda pequena, se tornou um grande tesouro que ele encontrou. Eu não sei se os irmãos já encontraram alguma coisa de valor perdida no chão. Quem já teve essa experiência de andando para algum lugar, né, passeando, opa, vê alguma coisa brilhando ali, opa, deixa eu ver, e encontrou alguma coisa valiosa. Quem já teve essa experiência, né? Uma coisa valiosa ou já encontrou dinheiro? Quem já encontrou dinheiro, né? Uma notinha de 100, uma notinha de 50, né? Antigamente, as pessoas perdiam mais dinheiro, né? A verdade era essa, né? Quando o sistema financeiro não tinha a modernidade que temos hoje, né? De cartão, Pix, para tudo que é lado,
encontrar, às vezes, uma notinha de R$ 50 perdida, se encontrava. Eu acho que eu já encontrei alguma nota perdida. Eu até acho que já tem tanto tempo que isso aconteceu que eu nem me lembro mais, né? Mas às vezes a gente até andava com mais atenção olhando para o chão, né? Opa, será que eu vou encontrar alguma moeda, algum dinheiro perdido? Até hoje, há pessoas, meus irmãos, que se dedicam em encontrar tesouros, em encontrar relíquias, que podem render para elas um bom dinheiro. De vez em quando, eu acredito que alguns irmãos aqui também assistam, né? Aqueles programas que passam na televisão, dos chamados caçadores de relíquias, ou caçadores de tesouros, né? Um desses programas, não tem até um deles, que são navegadores, pessoas treinadas para mergulhar, pessoas treinadas com barcos, que vão pelos oceanos, né, em busca de navios que foram naufragados. Naquela época do passado, haviam os chamados piratas, né, que sequestravam navios com tesouros, e às vezes esse navio não chegava no destino, acabavam afundando com baús de tesouros, moedas de ouro, né? Então, até hoje há esses caçadores, né? Pessoas que vão aos oceanos atrás, né, desses tesouros, para encontrar ali esses tesouros que estão escondidos. Na época de Jesus, meus irmãos, os mestres, os rabinos, costumavam contar parábolas, e muitas delas, né, com a atitude, né, mostrando a atitude de judeus que deixavam tantas coisas para trás, com a finalidade de seguir a lei, né? Geralmente os rabinos contavam esse tipo de história. Mas Jesus, também sendo um mestre e usando esse método de contar história, ele traz essas parábolas com um significado um tanto diferente. Jesus também usa o recurso das parábolas para ensinar essas verdades supremas, mas o que ele queria ensinar era a respeito do reino de Deus. E aqui nós temos duas pequenas parábolas que enfatizam a mesma coisa, né? Por isso que eu fiz a questão de ler as duas, para me basear na palavra desta noite. Elas enfatizam a mesma coisa. E que coisa que elas enfatizam? Que a maior alegria que um homem pode ter é ele se achar dentro do reino de Deus. O maior tesouro que um homem pode ter é ele se achar dentro do reino de Deus. A coisa mais preciosa que um homem pode obter é ele se encontrar dentro do reino de Deus. Então essa é a ênfase destas parábolas. E estas parábolas, deixa aí a sua Bíblia aberta, elas mostram dois homens que, embora buscassem produtos materiais diferentes, né? Um primeiro encontrou um tesouro oculto e o outro era um negociador de pérolas, né? Então, embora procurassem dois produtos que aparentemente eram diferentes, no fundo, eles estavam buscando a mesma coisa. Por que eles estavam buscando estas coisas? Um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Na verdade, eles estavam buscando algo que pudesse trazer a eles alegria plena e realização plena. Algo que pudesse revelar a eles algum tipo de ganho. Nas parábolas em questão, esses ganhos eram ganhos materiais, né? Encontrar um tesouro escondido iria proporcionar àquele homem uma grande riqueza material. Encontrar uma pérola de grande valor também ia proporcionar àquele homem uma grande riqueza material. Então, eles estavam buscando ganhos materiais. Geralmente, é para isso que as pessoas compram terrenos e compram joias, né? Eu não tenho o hábito de comprar joias, né? Joias não. Mas já comprei alguns terrenos, seja no caso da igreja, né? No caso da igreja do lote 15, nós conseguimos comprar 2 terrenos lá, para sediar a igreja.
E aqui já tivemos a experiência de comprar mais um terreno. Mas fora para a igreja, eu já tive a experiência de comprar também terrenos, né? Um terreno para mim, né? Um terreno, e me lembro que quando eu comprei o meu primeiro terreno, me senti ali super alegre. Consegui comprar, investir, algo que eu pudesse ter ali para o futuro, né? Porque sempre, desde que casei com Denise, eu sempre tive uma preocupação de deixar ela rica. Ainda não consegui, mas vou ver se consigo deixar até o final da minha vida, né? Mas fui comprei. Me lembro que o primeiro terreno que eu comprei, aqui numa região de Caxias, na época custou R$ 10.000. Alguém pode falar assim, né? Bem baratinho. Mas eu me lembro que quando eu consegui vender ele, vendi por 28 mil. Fiquei super feliz. Oh, glória a Deus, né? Consegui, né? Então, a experiência de comprar um terreno, de comprar um imóvel, é algo que traz o quê? Quem já teve essa experiência de comprar terreno, comprar casa? Quem já teve aí? Né? Se lembra, Milton? Quantos anos faz que você comprou sua casa lá? 33 anos. Então, tu comprou novo, graças a Deus, né? Se lembra da alegria? Você já era casado, já? Se lembra como você foi falar com a irmã Iracilda que comprou? Foi o terreno ou a casa? Se lembra da alegria, como foi falar para comprar o terreno, né? Consegui comprar o terreno, consegui comprar essa casa. Então, geralmente é para isso que nós compramos, né? Terrenos. E no caso de joias, é para desfrutar de algum benefício que estas coisas possam trazer a nós. Seja um benefício imediato, um ganho material. E no caso das joias, alguém que compra joias também busca ali ganhar alguma coisa. Geralmente quem compra joias busca ganhar ali um certo status social, né? Estou usando uma joia, né? Isso vai me colocar aqui dentro de um status social. Mas no fundo, seja joia ou seja terreno, isso também traz ganhos materiais, porque na hora do aperto, você pode vender o terreno, ter o recurso. Pode vender as joias e ter o recurso. Mas tendo isso em mente, ampliando um pouquinho também esse conceito, nós podemos dizer que todos os homens e mulheres que vivem neste mundo são, de certa maneira, buscadores de alguma coisa. Essas pessoas estão buscando alguma coisa. Pessoas que, como diz o filósofo Charles Taylor, né, estão buscando autenticidade ou estão buscando um sentido para as suas vidas. E, obviamente, né, que o caminho mais fácil e comum para que essas pessoas encontrem isso no sentido humano são através dos bens materiais ou do sucesso que alguém possa alcançar. Então, no mundo, alguém que queira autenticidade, alguém que queira sentido para a vida, a primeira coisa que o mundo oferece é tenha bens materiais, tenha tesouros materiais, né? Primeiro caminho que o mundo oferece. Mas há também aqueles que buscam esse sentido da vida, e até mesmo, né, nos muitos caminhos de espiritualidade existentes no mundo. É muito comum, né, em conversa nossa entre cristãos, nós vermos pessoas que antes de se converterem, né, de que caminharam, né, tiveram alguns caminhos de busca espiritual. Pessoas que acreditaram nisso, pessoas que se envolveram com certas outras coisas. E a pergunta é, por que essas pessoas andaram por estes caminhos? Na verdade, é porque elas estavam buscando algum sentido para a sua vida. Elas estavam buscando alguma resposta para a sua vida. E graças a Deus que encontraram essa resposta em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, alguns irmãos que estão aqui podem ter feito isso, né? Podem ter se envolvido com um tipo de fé, crença aqui, outro tipo de religião ali, até que um dia tiveram seus olhos abertos para o Evangelho. Então, é muito comum isso acontecer. Então, podemos dizer que, tal como descreve as parábolas, que tais pessoas eram caçadores de tesouros perdidos. Eram negociadores de pérolas, né? Só que num sentido espiritual. Estavam buscando algo que pudesse trazer a eles algum ganho, algum sentido, alguma autenticidade para as suas vidas. Mas quando encontram Cristo,
e tomam ciência que por meio, né, da sua obra expiatória na cruz, né, de quão precioso é o Senhor, de quão preciosa é a salvação que Ele nos trouxe, tais pessoas dizem, né, ou disseram para si mesmo: basta, eu não tenho que procurar mais. Eu encontrei a pérola de grande valor. Basta, eu não tenho que comprar mais. Eu encontrei o terreno ou o bem que eu precisava. Amém, meus irmãos? Então, quando nós encontramos Cristo, quando nós encontramos esta salvação que Ele nos oferece, nós não precisamos buscar naquilo que o mundo oferece um bem maior. Inclusive, nós cantamos até, um dos louvores que nós cantamos nesta noite diz isso, né? Não tenho outro bem além de ti. E exatamente é essa a ideia, que os outros bens que a gente possam ter são bens inferiores. O nosso bem maior é Cristo, é a salvação que Ele nos trouxe. Então eu pergunto aos irmãos, você que é um cristão, compreende isso? Quem compreende isso? Ele é o nosso bem maior. Então um cristão, ele tem que compreender isso muito bem, né? Alguns anos atrás, como eu disse, eu comprei um terreno num determinado lugar e me senti muito feliz com isso. A alegria de comprarmos um terreno ou de comprarmos um bem material, isso provoca em nós essa alegria. E no texto bíblico, mostra que esses homens também tiveram alegria. Vamos voltar ao texto bíblico, né? Porque diz aqui, né, essa alegria ela pode ser confirmada ou pode ser atestada por duas situações. A primeira delas, diz aqui o verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E o que diz o texto agora? O que diz o texto? E transbordante de alegria. Transbordante de alegria, ele faz o quê, meus irmãos? O que continua dizendo o texto? Ele vai, vende tudo para comprar aquele terreno. Então nós vemos aqui esse transbordar de alegria. E na segunda parábola nós vemos a mesma coisa, né? Que aquele homem, no verso 46, tendo achado uma pérola de grande valor, esse homem ele faz o que também? Ele vende tudo que possui para obter aquela pérola. Então essas duas expressões aqui, transbordante de alegria e vende tudo que possui, são expressões que estão mostrando a alegria de encontrar algo precioso. No caso do texto, o tesouro escondido, né, e a pérola de grande valor. Mas obviamente que Jesus está contando esta parábola apontando para algo superior, de encontrarmos o reino dos céus, de encontrarmos a salvação que Ele nos traz. E eu pergunto aos irmãos, quais foram as vezes na vida que você já se sentiu transbordante de alegria? Estou falando no contexto das experiências humanas. Quais foram as experiências que você teve na vida em que você pôde dizer assim, nesse dia, pastor, eu estava transbordante de alegria? Alguém pode dizer assim, ah, pastor, no dia que eu casei, eu estava transbordante de alegria. Quem concorda com o pastor que esse foi um dia transbordante de alegria? Para mim foi, né? Casar com a minha amada, né, podermos construir a nossa vida. Eu estava transbordante de alegria naquele dia, né? Ou quem sabe, o dia que você foi pai ou mãe. Quem também concorda com o pastor? Que quando você foi pai ou mãe, você estava transbordante de alegria, né? E eu, quando escrevi aqui o meu esboço, já até botei o exemplo do Heber e da irmã Vanessa. Botei até o exemplo de vocês dois, né? Que há alguns meses atrás, eles vieram me dar uma notícia, né? A Vanessa veio toda sorridente, o Heber também todo alegre, me dá a notícia de que ela estava grávida. E mesmo tendo já 3 filhos, mesmo no 4º filho, ela estava transbordante de alegria. Então, quando casamos, quando nos tornamos pais, outros se sentem transbordantes de alegria quando passam num vestibular, quando conquistam
né, uma vaga de emprego num concurso muito bom. Né? Essa alegria são alegrias legítimas, são alegrias boas. Né? Mas o que nós queremos mostrar aqui, nesta noite, é que esse sentimento de transbordar de alegria, ele também tem que ser um sentimento que envolve a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse reconhecimento de que nós agora estamos no reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Então, a nossa alegria de ter encontrado a salvação que está em Cristo Jesus, essa alegria tem que nos fazer também, meus irmãos, transbordar. Amém, igreja? Nos tornarmos transbordantes de alegria. Porque nada neste mundo pode superar, no coração do cristão, eu falei destas alegrias de casar, ter filho, ter um bom emprego, essas alegrias são legítimas, mas nenhuma dessas alegrias pode superar, no coração do cristão, a alegria de um dia ter encontrado a salvação em Cristo Jesus. Então, para mim, o dia mais alegre da minha vida foi no dia que eu entrei ali naquela igreja ali da Itatiaia. Ouvi a palavra do Senhor e fui lá na frente, no apelo do pastor João Santiago, e disse: eu quero render a minha vida a Cristo Jesus. Para mim, aquele foi o dia de maior transbordamento de alegria. Então, nada neste mundo pode superar no coração do crente, do cristão, a alegria de ter sido salvo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A segunda expressão, né, o texto diz que o primeiro homem transbordante de alegria. E a Bíblia diz que ambos, tanto o primeiro como o segundo, eles tomam uma decisão. Vai, vende tudo que possui para obter aquele tesouro, para obter aquela pérola. Essa segunda expressão aparece no texto e também atesta isso. Quão grande deve ser a importância, o valor que damos à nossa salvação. Como eu disse, você que já teve a experiência de comprar um terreno ou uma casa, sabe muito bem o que é isso, né? Eu brinquei lá com Hamilton, mas não sei se você comprou o terreno parcelado, Hamilton? Não, à vista, estava com dinheiro, né? Estava cheio da grana, né? Comprou à vista, né? Eu não comprei à vista, não, eu comprei parcelado. Notas promissórias. Né? E quando a gente compra essas coisas, né? A gente quer tanto aquele imóvel, tanto aquele terreno, que a gente vai e compromete até os nossos meses futuros. Temos que gastar menos com outras coisas, né? Coisas que nos davam prazer, a gente tem que deixar de lado para poder pagar a parcela daquilo que nós tanto desejamos. Nós nos sacrificamos em prol daquilo, né? A salvação que Cristo nos oferece, meus irmãos, certamente é fruto da sua graça, né? É algo gracioso. Mas esta graça, ela não foi barata, custou a vida do nosso Senhor. E hoje pessoas querem ser salvas, sem se comprometerem com Deus, sem entregarem seus corações, ou vida, ou tudo que têm, de fato, ao Senhor. Hoje nós vemos que a pregação do Evangelho se tornou uma graça barata, né? Uma graça em que o crente não precisa fazer nada, nem precisa deixar os seus pecados, não precisa nem se comprometer com a fé, não precisa nem se comprometer com o povo de Deus, né? Mas vai ser salvo de qualquer jeito. Não é bem assim. Certamente que a nossa salvação é um ato gratuito de Deus. Mas esta graça não é barata. Num dos seus livros, o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele faz uma distinção entre a graça barata, que muitos evangélicos se apegam, e a graça preciosa que vem de Cristo. E ele escreve no seu livro dizendo: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Esse é o evangelho que pela manhã eu falei um pouco sobre isso, né? A igreja secularizada, que a igreja secularizada tem pregado nos nossos dias.
É uma graça, né, que não exige o perdão, que não exige o arrependimento de seus pecados. E ele completa dizendo, né? A graça preciosa, ele diz, é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. É a pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. Quando nós comparamos o que a Bíblia diz, meus irmãos, mas aquilo que acabamos de citar, né, essas duas coisas, nós podemos ver que a alegria de muitos cristãos hoje, com respeito à salvação, eu diria que não passa desse critério. São pessoas que dizem, não, pastor, a minha maior alegria é a minha salvação em Cristo. Mas essa alegria tem te feito se arrepender dos seus pecados? Essa alegria tem te feito se comprometer com Cristo Jesus? Essa alegria tem te feito querer honrar o Senhor na tua vida? São pessoas que, como diz o texto, aqueles comerciantes, quando encontrou o tesouro escondido, o que ele fez? Ele foi e vendeu tudo o que tinha. O que isso nos mostra? Que as outras coisas na sua vida perderam valor. A coisa mais valiosa que se tornou foi aquilo que ele encontrou. Mesma coisa o comerciante de pedras preciosas. Certamente ele tinha pedras preciosas no seu poder. Mas quando ele encontrou aquela, e por considerar aquela mais preciosa, o que ele fez? Ele vendeu todas as outras para poder ter aquela pedra preciosa. E nós vemos que muitos cristãos ainda não entenderam isso, que precisam vender tudo o que tinham antes, seus pensamentos, as suas valorizações de coisas a respeito deste mundo, porque o reino de Deus tem que ser mais precioso em nossas vidas. Continuam sendo o mesmo homem, a mesma mulher, muitas vezes de cabeça dura, que não se submete à palavra de Deus para ser transformado, ser santificado e se tornar um novo homem, uma nova mulher, um homem piedoso, uma mulher piedosa. E a gente vê o que aconteceu na vida deste homem. Ele está dizendo que tem a alegria da salvação, e essa alegria é a maior coisa da vida dele, mas ele continua sendo o mesmo homem. O que isso significa? Ele ainda não vendeu as coisas que precisaria vender. Ele não se desfez das coisas que precisaria se desfazer, para que a alegria do Senhor fosse de fato a maior alegria na vida dele. E nós podemos ver isso. São pessoas que trocam, por exemplo, o estar na casa de Deus por qualquer oportunidade de entretenimento que lhes ofereça, até mesmo um jogo de futebol. Ah, hoje eu não vou para a igreja não, porque tem jogo de futebol. Meu time vai jogar. Irmãos, quem faz isso, para mim ainda não vendeu tudo que tinha. Porque a alegria do reino de Deus tem que ser a alegria maior em nossas vidas. Às vezes troca por um jogo de futebol, por um passeio na praça, ou até mesmo para ficar em casa domingo, assistindo os programas que passam domingo na TV. Meu Deus do céu! Se um dia eu tiver que ficar domingo em casa, eu nem quero ver esses programas. Meu Deus, são coisas chatas, são coisas ruins, né? E tem gente que troca o estar na casa de Deus por estas coisas. Então, que alegria transbordante é essa? Que não faz o crente querer estar até mesmo na casa do Senhor. E quando olho e penso nestas coisas, irmãos, sinceramente, eu não vejo isso que a Bíblia diz na vida dessas pessoas. Onde está o transbordar de alegria? Onde está o vender todas as coisas, para poder querer as coisas que vêm lá do alto? Jesus contou estas parábolas, meus irmãos, pois elas são um recurso didático para ensinar as verdades profundas do reino de Deus. E a natureza desse ensino por parábola, nós devemos entender que é uma natureza que não é apenas racional,
Na verdade, é algo que Jesus, quando conta essas histórias, Jesus estava mexendo ali no emocional, no afetivo das pessoas. Em sua definição sobre parábolas, um certo estudioso escreveu o seguinte, abre aspas, a verdadeira parábola não é uma ilustração para ajudar a esclarecer uma discussão teológica. Pelo contrário, é uma forma de experiência religiosa. Quando Jesus contava essas parábolas, era como se alguém estivesse contando uma história. Mas no final da história, todo mundo parava e dizia assim, ele nos ensinou alguma coisa. Só que ele não ensinou por meios racionais. Ele ensinou por meios afetivos, emocionais, mexendo ali no emocional, mexendo nas coisas, né, contando história de coisas cotidianas. E quando nós lemos estas parábolas, essas duas pequenas parábolas, né, e muitas outras que estão dentro do contexto, se você vê todo o capítulo 13 de Mateus, muitas das parábolas que estão aqui no capítulo 13, elas começam da mesma forma, né? E o reino dos céus é semelhante. E o reino dos céus é semelhante. Então a ênfase da parábola é essa. Jesus queria apontar para o reino dos céus. Então o foco da parábola é esse, é o reino dos céus. E Jesus veio a este mundo, meus irmãos, com a missão principal, né, de nos salvar. Mas junto com essa missão principal de nos salvar, ele trouxe também algumas missões ligadas a essa missão principal. Sua missão principal foi garantir salvação eterna para os eleitos de Deus. Ou seja, garantir a nossa entrada no reino dos céus. Mas, como mostrar? Como falar a respeito do reino dos céus para quem nunca esteve lá? Alguém aqui já esteve no reino dos céus? Alguém aqui já esteve lá no reino dos céus? Alguém? Acredito que não, né? Porque a gente só vai estar lá depois que morrer, né? Então, graças a Deus, por enquanto ninguém morreu aqui. Amém, meus irmãos? Mas como saber do reino dos céus se nós não estivermos lá? E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Quem é que veio do reino dos céus? Ele próprio que veio. O próprio Senhor Jesus veio do reino dos céus. E Ele está aqui contando a respeito do reino dos céus para aquelas pessoas que nunca estiveram nos céus ou que não conhecem o céu de fato. E como fazer isso? Da mesma forma, meus irmãos, que acontece quando alguém conhece um determinado lugar e quer que outra pessoa conheça esse determinado lugar. É isso que acontece? Às vezes você faz uma viagem para um lugar maravilhoso, um lugar gostoso, e aí você vai conversar com uma pessoa que não foi naquele lugar. E como é que você começa a querer convencer aquela pessoa a ir naquele lugar? Você começa a dizer a respeito daquele lugar. Começa a falar da qualidade daquele lugar. E à medida que o amigo vai ouvindo você, né, vai ouvindo você falando a respeito da qualidade deste lugar, se ele quiser realmente conhecer aquele lugar, o que acontece no coração dele? Puxa, que lugar legal. Começa a brotar ali um desejo de estar naquele lugar. O desejo de um dia conhecer aquele lugar, de ir para esse lugar. Então ouça isso, meus irmãos. Ninguém chegará ao céu sem desejar o céu. Eu vou dizer isso de novo. Ninguém chegará ao céu sem desejar o céu. A nossa salvação não é fruto do nosso desejo de ir para o céu. Mas um salvo tem de fato desejo de chegar no céu. E eu pergunto, você é salvo em Cristo Jesus? Você é salvo em Cristo Jesus? Então quem é salvo em Cristo Jesus, ele tem desejo de chegar no céu. Não é esse desejo que garante a nossa salvação. Mas uma vez que você é um homem salvo, uma mulher salva, esse desejo tem que ser real, verdadeiro, latente na sua vida. E mais, esse desejo precisa ser alimentado. Então, voltando aqui ao exemplo, né, de
de duas pessoas que conversam, e uma que foi num determinado lugar, dizendo para outra que ela deve conhecer aquele lugar. Então ela começa a falar da qualidade daquele lugar, da beleza daquele lugar, e aquela pessoa começou a ter desejo de conhecer aquele lugar. Quando ela terminar a conversa ali, se esse desejo for real, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai entrar na internet, vai ver vídeos daquele lugar, vai ouvir relatos daquele lugar. De certa maneira, ela vai alimentar esse desejo de estar naquele lugar. Alimentar isso de uma maneira, vamos assim dizer, né, que isso cresça no seu coração. Vai pesquisar, vai ver vídeos, ouvir relatos de outras pessoas. E eu pergunto, mais uma vez, você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então, quem quer ir para o céu tem que alimentar esse desejo. Esse desejo tem que crescer no coração desta pessoa. E a pergunta é, como é que nós alimentamos esse desejo? Como é que esse desejo aumenta, cresce em nossas vidas, né? E esses desejos crescem e são alimentados, por exemplo, nos cultos que nós realizamos aqui. Então, cada culto que nós realizamos aqui, esse desejo aumenta na nossa vida. Eu não sei os irmãos, mas um dos louvores que nós cantamos aqui, né? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração. Eu pergunto, isso não está alimentando o desejo de ir para o céu? Pelo menos no meu coração, isso cresce mais. Cantando louvores ao Senhor, né? Então, cultuando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, vivendo em comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, tendo a alegria de servir, servir ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Então, sexta-feira, nós tivemos aqui um jantar maravilhoso, né? Irmãos na alegria, na comunhão, servindo uns aos outros. Meus irmãos, tudo isso aumenta o desejo de querer ir para o céu. E, na verdade, isso é uma antecipação das alegrias que vêm do céu para nós. É o Senhor derramando a sua alegria. É o Senhor colocando ali, vamos assim dizer, pitadas da alegria dos céus dentro do nosso coração. Mas, como alguém, então, pode querer estar nos céus se não tiver prazer nessas coisas? Como é que alguém pode querer chegar nos céus, não tendo nem prazer de estar na casa de Deus? Como é que alguém pode querer estar nos céus, não tendo prazer de estar na comunhão dos irmãos? Como é que alguém pode querer estar nos céus, não tendo prazer, não tendo alegria de servir aos irmãos? Então, o que acontece aqui na terra, meus irmãos, é uma antecipação das coisas que Deus tem preparado para nós. E participar delas faz o nosso desejo de estar nos céus aumentar. Isso acontece na tua vida? Acontece na tua vida, meu irmão? Então, não deixe de estar na casa do Senhor. Não deixe de louvar, não deixe de adorar, não deixe de meditar na palavra, porque estas coisas vão aumentando cada vez mais o nosso desejo de estar nos céus. Então, mais uma vez, eu repito aos irmãos, ninguém chegará ao céu sem desejar o céu. Ah, não, tem gente que fala assim, eu vou para o céu de qualquer jeito. Não é bem assim, não. Eu me lembro do meu primeiro pastor Santiago, né? Ele dizia assim, tem gente que fala assim, eu quero chegar no céu, nem que eu fique atrás da porta. Meu irmão, isso não é o desejo verdadeiro. Eu quero chegar no céu para contemplar a glória do Senhor. Eu quero chegar nos céus para participar da adoração, do louvor, da alegria dos céus. Então não pode ser um desejo bobo, um desejo fraco, não. Tem que ser um desejo vibrante, um desejo forte. Então ninguém chegará ao céu sem desejar o céu. A nossa salvação não é fruto desse desejo. Mas certamente quem é salvo tem esse desejo. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Não é nosso desejo que vai nos levar à salvação, mas a salvação nos leva a esse desejo de querer estar nos céus.
A nossa salvação certamente é fruto unicamente da obra de Cristo Jesus, daquilo que Cristo fez, da graça que Ele derramou sobre nós na cruz do Calvário. E quando nós lemos essas parábolas, vamos voltar aqui a elas, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual, e diz o texto, certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a e certamente homem, que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra aquela pérola. Geralmente, quando nós lemos esses textos e falamos destes homens da parábola, nós pensamos nestes homens, como relacionados a nós. E dentro de um certo aspecto, isso é verdadeiro. Mas nós podemos também ler esse texto com estes homens relacionados a Cristo. Dentro do aspecto do Evangelho, esses homens falam a respeito de Cristo. Foi Ele que vendeu. E este vender, diz o Evangelho, de abrir mão daquilo que ele possuía para conquistar algo. E o que ele conquistou? A salvação de todos nós. A nossa entrada nos céus. Ele abriu mão da sua glória para comprar, para adquirir a salvação a todos nós. Foi Ele que vendeu, ou seja, abriu mão das suas riquezas do trono celestial. A Bíblia diz que ele estava vestido de glória, de autoridade. E quando a Bíblia diz que ele abriu mão, não significa que ele deixou de lado. Significa que ele se abdicou desse direito, por um instante, para assumir a nossa natureza e se tornar como nós. Foi ele que vendeu, abriu mão das suas riquezas nesse trono celestial, para se tornar homem como nós. E como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele diz: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então o próprio Senhor, Ele fez isso. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua riqueza, para nos fazer ricos. Ricos de quê? De bens materiais? Ricos de pérolas preciosas? Não. Ricos desta salvação que Ele trouxe para nós. Ele fez isso, meus irmãos, embora sofrendo, porque a cruz foi real, o sofrimento foi real, a morte foi real, mas nós podemos dizer que Ele fez isso transbordante de alegria. O profeta diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ele faria o quê? Ele se alegraria com isso. Então nós podemos ver que essa alegria transbordante também é a alegria de Cristo Jesus. Porque mesmo padecendo, ao mesmo tempo, nós podemos entender que ele estava radiante de alegria por ver que o seu sacrifício traria para nós tão grande salvação. Então, meus irmãos, como um homem ou uma mulher deve receber esta salvação que Cristo trouxe para nós? Como é que deve ser esse receber desta salvação? Eu creio que a maneira correta é uma só, considerando esta salvação o bem mais precioso que nós temos na nossa vida. E eu pergunto aos irmãos, a salvação que você tem em Cristo Jesus é o bem mais precioso que você tem? Se a gente tivesse que declarar lá no imposto de renda, o bem mais precioso que a gente tem, e isso pudesse declarar a nossa salvação, a gente escreveria lá, a minha salvação em Cristo Jesus. Então, para o cristão, o bem mais precioso que ele tem é a sua salvação em Cristo Jesus. A coisa mais importante da sua vida, onde nenhuma outra coisa pode ser equiparada a ela. Ainda que sejam alegrias legítimas, casar, ter filhos,
ter um bom emprego, né? Outras alegrias que podemos viver neste mundo. A alegria de ter a salvação em Cristo, ela tem que estar única, separada, destacada, é a mais elevada nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nem mesmo as maiores alegrias que podemos ter na vida podem se comparar a elas. Recentemente, eu acompanhei os momentos, né, de uma pessoa querida da família da Denise, minha sobrinha, né? Eu acompanhei os momentos em que ela recebeu a notícia, uma notícia que ela esperava, de ter passado num concurso federal. Algo que ela estudou, algo que ela trabalhou. E quando ela viu o nome dela aprovada, né, ficou já alegre. Mas quando ela viu, o nome tem que ser publicado em algum determinado lugar, né? Quando foi publicado no Diário Oficial, eu estava no exato momento em que isso aconteceu. E quando alguém ligou para ela dizendo, olha, saiu a lista, está lá, está publicado. Ela entrou na internet e quando ela viu o nome dela, ela começou a saltar. Ela começou a jubilar, porque ela tinha conquistado aquela vitória. E eu digo aos irmãos, se isso, as coisas humanas, ainda que sejam legítimas, provoca essa alegria em nós, a alegria da salvação, meu irmão, tem que ser algo muito mais elevado. E eu pergunto, será que a alegria da salvação pode ser algo menor, então? Será que a alegria da salvação é algo que devemos apenas provar no domingo e se esquecer nos outros dias? Certamente que não. Pois a salvação que Cristo conquistou para nós, ela é maior do que todas as coisas que este mundo pode nos oferecer. E eu pergunto, você tem essa alegria? Quem tem essa alegria? A alegria da salvação, a alegria, né, de ter encontrado o Senhor, de ter encontrado esta salvação em Cristo Jesus. Então o que devemos fazer, pastor? Celebrar todos os dias da nossa vida. E não deixar que nada roube de nós esta alegria, a alegria da nossa salvação. Então, quem sabe, você pode ter entrado aqui nesta noite, né, movido por lutas, movido por problemas que você possa estar enfrentando, né, estava ali olhando para estas coisas e deixando de lado essa alegria. Mas essa palavra nesta noite é para pegar o teu olhar e voltar ele para o Senhor novamente. É voltar esse olhar para Cristo Jesus. É voltar esse olhar para aquilo que Cristo fez por você. Essa alegria Ele já garantiu para nós. Ninguém pode tirar essa alegria de nós. Então, se você tem essa alegria, né, não corra atrás de felicidades ou realizações que este mundo possa te oferecer. E às vezes, movidos por tristeza, por decepções, a gente pode até pensar assim, né, mas se eu tivesse isso que o mundo oferece, eu seria mais alegre. Se eu tivesse esse emprego, eu seria mais feliz. Meu irmão, você tem Cristo Jesus. Nada te falta. Nada te falta para te completar. Nada te falta para te realizar. Você tem o maior tesouro. Você tem o maior tesouro que o homem pode ter neste mundo. Então, o que temos que fazer, pastor? Firmar a nossa alegria em Cristo. Firmar a nossa alegria nesta salvação. Porque esta alegria vem de Deus. E nada pode tirar essa alegria de nós. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar de pé. E vamos celebrar esta alegria. Vamos celebrar esta salvação que Cristo nos deu. Você que tem esta salvação e tem, pastor, mas eu tenho andado meio triste aí com outras coisas que têm acontecido. Não estou dizendo que você não possa se entristecer. Sim, isso é natural, vai acontecer. O que você não pode achar é que não tem mais alegria. Você tem alegria, sim. E essa alegria, como diz a palavra, o próprio Senhor Jesus, né? Que Ele encheria o nosso coração desta alegria, de uma alegria que ninguém poderia tirar de nós. Então, se você tem essa alegria, feche os teus olhos.
E comece a agradecer a Deus pela tua salvação. Comece a agradecer a Deus pela obra que Cristo fez no Calvário, pela graça que Ele derramou sobre a tua vida. Quem sabe você foi um buscador de alegrias que o mundo pode oferecer. Foi um buscador de felicidades que o mundo promete. Já esteve em tantos caminhos, já fez tantas coisas, já circulou por tantos lugares, não encontrou a verdadeira alegria, encontrou ela justamente no dia em que ouviu a voz do Senhor, em que o Espírito Santo falou ao teu coração, te chamando para se render a Ele, servir a Ele, caminhar com Ele. Essa alegria começou a brotar no teu coração, transbordou, e como diz a palavra do Senhor, ela é um rio de água viva fluindo dentro de nós. E se esse rio parou de fluir, o Senhor quer que ele volte a fluir na tua vida nesta noite. Alegria que vem do Senhor, alegria que é a nossa força, alegria que traz, que está vinculada a esta salvação que o Senhor trouxe para nós. A alegria pela qual Davi orou, dizendo: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. E nós oramos, Pai, nesta noite, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos, ó Deus, que muitas vezes são atraídos pelas coisas deste mundo, a achar que poderão ser alegres de fato, se tiverem Cristo e mais alguma coisa. Eu sou crente, sou do Senhor, mas para ter mais alegria, para ter uma alegria ainda maior, eu preciso ter esse emprego, eu preciso ter essa casa, eu preciso ter uma família deste jeito. Não, meu irmão. Você tem Cristo e Ele é suficiente para você. Você tem o reino dos céus e o reino dos céus é a pérola de grande valor que o Senhor já colocou em tuas mãos. O reino dos céus é o tesouro escondido, pelo qual você é transbordante de alegria. Tem que vender tudo para poder viver a realidade do reino dos céus. E nós queremos nesta noite, meu Deus, vender tudo o que nós possuímos. Se possuíamos a alegria falsa deste mundo, a alegria de ter dinheiro, a alegria de ter um bom trabalho, a alegria de ter saúde, Pai, ainda que possamos permanecer tendo estas coisas, nós não queremos depositar nestas coisas a nossa maior alegria. Não, meu Pai, a nossa maior e única alegria é servir ao Senhor, é andar com o Senhor, é viver para a glória do Senhor. E a minha oração, Senhor, é que os teus filhos e filhas, ó Deus, possam vender tudo, ó Deus, possam se desvencilhar destas coisas, não no sentido, ó Deus, real, mas no sentido espiritual, Senhor, não colocando valor a estas coisas, mas colocando valor real no reino do Senhor, colocando valor real na salvação que vem de Ti, meu Pai. Por isso, Senhor, renova no coração dos teus filhos, no coração das tuas filhas, Senhor, esse desejo de viver esse transbordar de alegria, da alegria de termos encontrado esta salvação que vem do Senhor. No nome santo de Jesus, amém e amém. Podemos cantar este louvor? Não tenho outro bem além de Ti. Vamos cantar esse louvor. Cadê o nosso irmão Douglas? Vem cá, Douglas. Vamos. Cadê o pessoal que nos ajudou aqui? Vamos cantar esse louvor, dizendo: não tenho outro bem. Não importa, é isso que começa? É dessa maneira: não importa o que sou, nem o que tenho. Podemos? Vamos trocar aqui, então o Nicolas vai ajudar ali também. Cada irmão que toca aqui tem um toque diferente, né? Eu gosto muito do toque do irmão Nicolas, quando toca qualquer instrumento aqui.
Mas acho que o Cadu também, quando toca teclado, tem um toque abençoado, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida aí, para que você possa crescer cada vez mais nesse talento, nesse dom que Deus te deu. Amém? Vamos cantar então esse louvor dizendo: não importa o que sou, nem o que tenho, o que eu quero é esse bem maior, esse bem que vem de ti, Senhor. Não importa o que sou, Nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Fomos 24 anciãos, a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. não tenho outro bem além de ti, Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Mais uma vez, não importa. não importa o que sou, Aleluia, Deus. Nem o que tenho diante do que tu és. Eu trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Diga isso ao Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor. Eu não tenho outro bem, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti. Tu és o nosso bem maior, tu és o nosso tesouro, tu és a nossa grande pérola, Senhor. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esta grande salvação, por esta grande obra do Senhor em nossas vidas. Não temos outro bem além de ti, Senhor. Não temos outra alegria maior que o Senhor. Não temos outro tesouro maior que o Senhor. Tu és a razão da nossa alegria, a razão do nosso louvor, a razão de vivermos neste mundo.
Por isso, meu Deus, recebe toda a nossa adoração. Recebe a nossa vida como oferta agradável a Ti, Pai. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você cantou isso, você ouviu a palavra, você cantou isso nesta noite. Não tenho outro bem além de Ti. Então, por favor, não saia por aquelas portas e se esqueça disso. Lembre-se que o teu bem maior é Cristo Jesus. A salvação que Ele te trouxe. Porque o mundo trabalha dessa maneira, né? Provocar infelicidade por aquilo que alguém não tem. Ah, não tenho dinheiro. Não moro numa casa que eu gostaria de morar. Não tenho uma família do jeito que eu gostaria de ter. Não tenho filhos do jeito que eu gostaria de ter. Não tenho a saúde que eu gostaria de ter. Meu irmão, você tem Cristo. Você tem Cristo. Ele é o maior bem que um homem pode ter, uma mulher pode ter nesta vida. Amém, igreja? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares. E que aquilo que ouvimos nesta noite, cantamos nesta noite, possamos viver, ó Deus, ao sair por aquelas portas. Que o nosso bem maior, nosso tesouro maior, continue sendo o Senhor e a salvação que o Senhor trouxe para nós. Guarda, meu Pai, cada vida que está aqui nesta noite e leva-nos debaixo da Tua proteção e graça. No nome santo do Senhor. Amém e amém. Tem um aviso aqui. Diácono Devaldo coloca que precisa de homens e jovens para subir algumas cadeiras para o segundo andar. Então, no mínimo, no máximo de homens e jovens. Então, alguns homens, por favor, procure o Diácono Devaldo. Tem uma tarefa para vocês cumprirem. Amém. Que Deus abençoe a todos. Com os 24 anciãos